Que efeitos vai ter a crise na oferta do turismo em Portugal? Que respostas dizem neste setor a respeito ao Governo e que parte cabe aos empresários do setor? Uma coisa é certa, acabaram os anos de risco em que qualquer aventura tinha suporte, mesmo que fosse para o mais estrondoso falhanço. O que está a crise a provocar? A seleção dos melhores ou a destruição em desespero de projetos que, em nome da manutenção, já sacrificaram quase tudo o que pode ser aceitável? Como estamos nós a aproveitar a crise dos países vizinhos? Ou estamos sequer a aproveitá-la? Se todos os países apostam em férias lá dentro, como fazemos nós para tirar esses turistas de dentro? O que é preciso fazer para não deixar morrer um setor que dá emprego num país que dá tudo o que o turismo de qualidade, de cultura, de história e de lazer pode precisar? Nesta hora vamos ouvir respostas de quem sobrevive e de quem impulsiona o ritmo deste setor, muitas vezes com internacionalização e diversificação de negócios. Estamos em Sintra, terra que a Unesco protege com o rótulo de Património Mundial. Vamos sentar-nos no Palácio de Sitiais, que é um edifício construído no século XVIII, para o cônsul holandês Daniel Guildmeester, numa porção de terra que foi cedida pelo Marquês de Pombal. Essa de Queiroz descreveu-o como um palácio abandonado nos Maias, mas há uma lenda que lhe justifica o nome. Ela terá nascido no 7º ai de uma moura, uma donzela aprisionada numa maldição de uma feiticeira. Ela morreria ao 7º ai, 7 ais deu, e o cavaleiro que não a conseguiu salvar batizou este termo em sua homenagem. De outros ais, de outros suspiros, falaremos hoje, andamos a chamar-lhe crise, e é por isso que o estava a chamar, com os ais que lemos nestes candeeiros do palácio, todos deles dizem 7 ais. Diga-me, engenheiro João Pena, há alguém que saia deste hotel sem saber esta lenda da Moura dos 7 ais? Boa noite, Ana. Eu acredito que essa lenda é um dos fatores de maior personalidade que esta unidade tem para oferecer e acredito que cada pessoa que teve o prazer de poder passar uma estadia aqui neste hotel fantástico, neste palácio, não esquecerá, não só não conhecerá a lenda, como não esquecerá e, sobretudo, quererá voltar a vivê-la novamente aqui no Palácio de Setiais. É um grupo de procura, é um tipo de procura de turismo muito diferente daquele que é o turismo habitual em Portugal, ou aquele que foi crescendo ou florescendo, naquilo que se calhar hoje até já são cemitérios de betão, mas disso falaremos mais à frente. Como é que se está a manter este setor de mercado de qualidade e de capacidade financeira? Este setor já não é o futuro, ele começa a ser claramente o presente. É o trabalho que a cadeia Tivoli tem feito desde que tem o Hotel Palácio de Setiais sob sua concessão, e já lá vão umas largas décadas, mostra isso precisamente. E acreditamos nisso de tal forma que entre 2008 e 2009 decidimos encerrar o hotel por praticamente um ano para uma obra de restauro extremamente profunda, uma obra na qual o grupo investiu 6 milhões de euros, com uma parte em ajuda do Estado, mas essencialmente dos seus próprios capitais, e onde, com o apoio do Instituto do Património do Estado, fizemos um trabalho minucioso de restauro que está à vista de quem nos quiser visitar, e no qual, por exemplo, para lhe dar um elemento interessante, estiveram aqui envolvidos 40 artesãos da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, uma fundação da mais alta craveira mundial nas artes decorativas, durante 4 meses, a fazer a recuperação de todos os frescos do hotel e a fazer a catalogação de mais de 1900 peças históricas que hoje constituem a maior parte do mobiliário que todos os nossos hóspedes utilizam. Pois é que este turismo não acaba dentro das portas deste hotel. Este tipo de turismo procura gastronomia, procura história, procura cultura e procura também um relacionamento com a população, com a hospitalidade. Portamos-nos bem? Eu não tenho dúvida nenhuma que Portugal se porta extremamente bem. Temos concorrentes fortes, como dizia há pouco a Ana, com toda a razão. Concorrentes com patrimónios muito interessantes. Agora, Portugal, para além do seu património histórico, que é um património histórico único,
Fomos um país que criou uma década de ouro, que criou um século de ouro, perdão, para a humanidade, que ofereceu à humanidade o mundo tal como ele é hoje, e não nos podemos esquecer disso. É isso que o turista português, que o turista que nos visita em Portugal, cada vez mais procura. Não só o sol e praia, que ele é bom, é ótimo, e temos excelentes estabelecimentos, excelentes oportunidades aí, mas quer mais. E esse mais encontra-o aqui, na região de Lisboa, Sintra, Lisboa também, encontrou no Porto, vai encontrar no Alentejo, na região centro, em todo o país, e inclusivamente em zonas onde, com o apoio cada vez maior daquilo que são as zonas de interpretação, de parques e tudo isso, consegue encontrar. Como é que concorre com ofertas que estão a surgir no centro da Europa, pacificada também, e com uma história riquíssima, tanto como a nossa? Nós concorremos com a humildade, a seriedade e aquilo que é a genuinidade. Concorre-se com agressividade, normalmente também. Com a genuinidade daquilo que é verdadeiramente a alma do povo português. É isso que é o centro da nossa força, da nossa vantagem competitiva em qualquer situação no setor do turismo em Portugal. Isso sente-se na forma como somos recebidos em qualquer unidade hoteleira, seja qual for o seu segmento, na forma como somos recebidos por um guia turístico que nos leva a descobrir um mosteiro, que nos leva a descobrir um castelo, que nos leva a descobrir o circuito de uma cidade histórica, tal como somos, e somos cada vez mais bem recebidos, como dizíamos há pouco, uma peça de abertura que o seu colega, por um taxista que nos recebe em Lisboa, e é cada vez melhor. Quanto é que custa ficar aqui? Quanto é que um turista está disponível para pagar por tudo isto? Depende do tempo em que ele ficar, depende da época do ano e depende da dimensão da sua família, depende de uma série de fatores. Nós, aí assim, acreditamos que Portugal tem, ainda hoje, um preço muito competitivo. E nós no setor hoteleiro, diremos inclusivamente, particular em Lisboa, que é um preço abaixo daquilo que é a qualidade que nós oferecemos e a riqueza da nossa oferta. Uma suíte para um casal num fim de semana? Uma suíte para um casal num fim de semana, em época alta, neste momento aqui sim, eu penso que poderia ficar à roda dos 400 euros, 500 euros. Quando houve um responsável do Governo, como nós ouvimos hoje, nós vamos daqui a pouco recuperar essa expressão do Secretário de Estado do Turismo, dizer que o que ele pretende com a ação executiva dele é desamparar a loja. Isto para um empresário é uma boa notícia? O Governo empata? O Governo não empata. O Governo o que faz é facilitar e apoiar o desenvolvimento. Eu concordo totalmente com as palavras da primeira alocução pública que eu ouvi do Secretário de Estado do Turismo, na qual ele se oferecia como um facilitador. É exatamente esse o papel que o Estado tem que ter, de dinamizador, catalisador e facilitador. Agora, é evidente... Como é que tem sido até agora? Tem sido variável, é evidente, e sobretudo no atual momento que vivemos, o setor de turismo tem, obviamente, também tido, tem sofrido os custos do contexto, sem dúvida alguma. Em particular, aquele onde seguramente os empresários sentem o maior efeito é no IVA, sobretudo quando comparamos o valor do IVA em determinado tipo de segmentos da nossa oferta, como seja o golfe, como seja a restauração, e quando o comparamos com os nossos concorrentes diretos na zona mediterrânica, sentimos uma diferença muito grande. Estamos a falar, por exemplo, de um nível de restauração de 13% em Espanha, inclusivamente a Grécia, que viveu todo o problema, também ele, de um programa de ajustamento possivelmente ainda mais violento do que o nosso, está neste momento a baixar o IVA da restauração. Provoca-lhe algum estado de alma, alguma dor no coração ver cemitérios de betão? Cemitérios de betão. Nós não temos em Portugal verdadeiramente cemitérios de betão se nós olharmos para a nossa vizinha Espanha. Conseguimos ter, apesar de erros que foram feitos, sem dúvida, conseguimos ter uma atitude de muito maior sensibilidade no sentido, e bom senso, de Jane Austen, aqui perdoa-me, para não ir atrás da enorme bolha imobiliária que se criou em Espanha. O imobiliário turístico, e é bom aproveitar esta deixa para chamar a atenção para a importância que tem, não só a hotelaria na oferta turística, mas o imobiliário turístico em Portugal conseguiu, salvo raras exceções, desenvolver
ao longo de todos estes anos, uma oferta de grande qualidade. E essa oferta de grande qualidade não só começou a tocar sobretudo áreas novas em Portugal. E aqui, perdão-me também pelo facto de representar o Grupo Espírito Santo e Herdade da Comporta, que tem sido um paradigma, acreditamos nós, na demonstração da capacidade de desenvolvimento de uma oferta imobiliária turística de grande qualidade, onde a harmonia com a natureza, a harmonia com os fatores mais profundos daquilo que um destino tem para oferecer, intrinsecamente, consegue efetivamente criar, sem que a Herdade da Comporta hoje seja uma zona com milhares de quartos, porque não os tem apenas algumas casas onde começaram a ser desenvolvidos uma notoriedade internacional absolutamente invejável. E que acreditamos que esse vai ser o futuro do destino da Costa Alentejana e, se Deus quiser, e todos trabalhamos nesse sentido, de outros destinos em Portugal também. João Pena, muito obrigada e obrigada por nos estar a receber também em sua casa, no Palácio de Setiais, onde vamos continuar ao longo da próxima hora a olhar para os problemas do setor do turismo. Vamos olhar para o Algarve, que está nesta altura com uma das taxas mais altas de ocupação, o que não quererá propriamente dizer, Conceição Ribeiro, que isso signifique receitas. Não, de todo. A verdade é que há muitos hotéis que estão acima dos 90%, estão muito bem para esta altura, as expectativas é que pudesse ser um ano de crise, o que não está a acontecer, os hotéis realmente estão ocupados, há muitos turistas por cá. O problema é a que preço. Há hotéis que não aumentam os preços há algum tempo, há alguns anos, outros mesmo acabaram por acrescentar algumas ofertas, nomeadamente refeições ou pacotes de spas, noites grátis para crianças, por exemplo, e tudo isto tem custos que são os próprios empresários a suportar e, portanto, no final de contas é preciso tentar perceber se este Algarve cheio tem ou não depois a sua equivalência em termos de receitas. Há também uma característica nova neste verão algarvio, que é o facto de grande parte, não, algumas unidades hoteleiras estão a apostar num tipo de oferta que não era habitual até aqui no Algarve, que é a oferta de pacotes com tudo incluído, ou seja, o turista vem para o hotel e tem cá todas as refeições pagas, todas as bebidas pagas também. Isto tem vantagens, obviamente, porque a pessoa quando vem já sabe exatamente quanto é que vai gastar, tem desvantagens, nomeadamente para as empresas que gravitam à volta das unidades hoteleiras, restaurantes e bares que ficam sem clientes. Elidérico Viegas é o nosso convidado aqui esta noite, é o responsável pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Elidérico, eu perguntava-lhe, esta questão do Algarve e destas ofertas do tudo incluído, é por aqui que o Algarve vai seguir no futuro? É este o caminho? Bom, o tudo incluído tem-se vindo a acentuar de facto nos últimos anos e pretende de alguma forma responder às tendências da procura. É verdade que o Algarve tinha vindo a perder competitividade para a concorrência, designadamente para os países que situam na chamada Bacia do Mediterrâneo, mas também no Egito e até nas Caraíbas, e portanto os hotéis e os empreendimentos turísticos que têm facilidades para poder fornecer esse tipo de serviço têm vindo gradualmente a aderir, e isso é uma das razões pelas quais se vem vindo a sentir também um aumento nas taxas de ocupação. E, portanto, digamos que enquanto essa tendência da procura se continuar a verificar, é bom e que os hotéis e os empreendimentos turísticos da região se vão adaptando progressivamente a essas tendências. Mas, entretanto, o próprio conceito turístico da região acaba por ir mudando, porque as pessoas atualmente vêm para o Algarve, podem ficar aqui em Vila Moura, mas vão passear até Lagos, até Sagres, até Monchique, e com estes pacotes tudo incluído não dá muito jeito, porque as pessoas querem almoçar e jantar e beber as bebidas durante a tarde junto do hotel onde vão ficar, e se calhar já começam a pensar duas vezes antes de passear. Bom, é preciso dizer desde logo que nem todos os turistas que vêm para o Algarve vêm em regime tudo incluído. Isso é apenas uma parte desses turistas. E, portanto, uma grande maioria dos turistas que visitam a região vêm sem esse regime e, portanto, visitam o Algarve de ponta a ponta e saem quer para tomar refeições, quer para fazer outras compras. Agora, há de facto um aumento da procura nessa área
e que corresponde, digamos, a uma necessidade dos próprios turistas consumidores que se vêm adaptando e eles próprios a esse modelo e, portanto, o Algarve não fez mais que adaptar-se também, digamos, a essa procura. Apesar do Algarve estar cheio, todos os agentes envolvidos na área do turismo queixam-se que as pessoas estão a gastar menos. As empresas turísticas estão também sufocadas com tantos impostos. Há a questão do IVA da restauração, o IVA do golfe. Há também várias taxas cobradas pelas autarquias, por exemplo. Como é que é possível conseguir manter abertas estas portas quando os clientes estão a gastar menos e as empresas estão a gastar mais? Sim, não é segredo para ninguém que nos últimos anos nós temos vindo a perder alguma competitividade e que essa competitividade só tem sido possível manter à custa dos preços, uma vez que, como se sabe, o aumento dos impostos tem sido uma realidade, não apenas dos impostos como o IVA, que é aquele porventura mais conhecido, mas também os impostos ou as taxas das autarquias, que nos últimos anos têm aumentado a um ritmo, diria, assustador, mais de 300% em muitos casos, o que deixa pouca margem de manobra às empresas. E, portanto, aquelas empresas que têm situações financeiras mais débeis têm enfrentado maiores dificuldades para enfrentar a situação que se vem atravessando. As empresas com situação financeira mais sólida, naturalmente, que têm tido possibilidades de enfrentar melhor uma situação digamos, de algum desconforto, não apenas pela situação interna, mas também pelas dificuldades que os próprios turistas oriundos dos países que nos procuram, que também enfrentam situações de crise económica, como sabemos. Obrigada. Eu lidero Viegas, da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Estamos aqui no verão algarvio, num ano em que os turistas portugueses, apesar de continuarem a aparecer aqui em peso, são menos do que no ano anterior. Por exemplo, em julho, cerca de 10% menos de portugueses vieram passar férias aqui ao Algarve. Este é o mês dos turistas portugueses por excelência, há muitos portugueses por cá. De qualquer maneira, o que está a salvar, por assim dizer, o verão algarvio são sobretudo os turistas britânicos, irlandeses e holandeses que este ano sim vieram em peso para o Algarve e não apenas para este mês principal do verão, mas há reservas destes turistas feitas também para setembro e até ao final de outubro, o que vai garantir pelo menos mais algumas semanas de algum movimento aqui no Algarve. Precisamente, Conceição Ribeiro, são turistas que estão a escolher o Algarve para dormidas de 5 estrelas e tivemos dados hoje que mostram como esse aumento já vai nos 8%. É uma forma de Portugal estar a aproveitar também as crises políticas no norte da África, na Turquia e um pouco na Grécia, embora a Grécia esteja já a recuperar. Sabemos que o Algarve é um dos destinos alternativos turísticos, mas são também Lisboa e o Porto, onde vamos daqui a pouco saber de que forma. Ora, hoje ouvimos também o Governo explicar que está a mudar as campanhas para promoção, para captar mais estrangeiros, mas há outros desafios como combater o excesso de oferta de hotéis neste momento e também a sazonalidade deste setor. Ora, o Luís Ferreira Lopes traça o retrato de um setor que já pesa 10% da economia nacional, da riqueza que é produzida no nosso país no ano inteiro e que é nesta altura responsável por 8% dos empregos. O sol e a praia ajudam a explicar porque é que Portugal é o 20º destino turístico do mundo. Mas essa oferta também existe noutros países, em várias latitudes, e o desafio português é grande. Subir a fasquia da qualidade, oferecer melhor serviço, ter bons acessos às praias ou museus, indicações visíveis, fazer diferente, vendendo com maior brio, por exemplo, a cultura e gastronomia. Enfim, vida além da areia da praia. Só assim se consegue que entre mais receita nas empresas que vivem ou sobrevivem, num setor que movimenta pelo menos 1 em cada 10 euros que circula na economia portuguesa. Este mês serão conhecidos novos indicadores nas dormidas, receita e emprego, mas sabe-se que nos primeiros 5 meses do ano a receita no turismo cresceu 7,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, graças a uma subida superior a 15% nas dormidas de estrangeiros que preferem hotéis de 4 e 5 estrelas e são, na maioria, ingleses, alemães ou franceses. Assim que estalou o problema na Turquia, nós colocámos os legados do turismo de Portugal no estrangeiro nos países que são normalmente
frequentadores da Turquia e começámos a antecipar todas as campanhas que tínhamos previsto e a fazer contactos diretos com os operadores para podermos desviar as pessoas que estavam a pensar em ir para a Turquia para Portugal. Hoje em dia as viagens são decididas não só através das campanhas de promoção, mas as viagens são decididas no imediato, no online. A pessoa decide, quando chega a casa, vai ao computador e vai ver onde é que vai passar férias. E, portanto, nós estamos a atuar nessas frentes. E por isso também estamos a alterar o nosso modelo de promoção. Já não promovemos tanto nos meios tradicionais, como os grandes cartazes ou os grandes multis nos centros das cidades, mas estamos a privilegiar o online e os contactos diretos com os operadores, que é onde se faz a venda. Algarve, Madeira, Lisboa recebem cada vez mais turistas e os números deste verão, quando forem conhecidos, vão de certo demonstrar aquilo que as imagens de agosto confirmam por todo o país. Cidades cheias de turistas, hotéis e restaurantes com taxas de ocupação recorde e uma procura crescente por hotéis de 5 estrelas, ou seja, o turismo de qualidade. O sol brilha, mas convém lembrar que também há nuvens e chuva. Ganhamos agora com a crise que afeta destinos baratos como a Tunísia, Egito ou Turquia, mas quando esses países melhorarem, é preciso que os lusitanos resolvam, até lá, os velhos problemas domésticos. Não é fácil, mas um deles é visível. Há hotéis a mais e boa gestão a menos, como indicam todos os especialistas e estudos sobre o setor do turismo. A verdade é que os hotéis têm competido pelos preços e, portanto, temos tido preços muito baixos. Isso tem as suas vantagens do ponto de vista da captação de turistas, mas tem os seus problemas do ponto de vista do tecido empresarial. Acho que é muito importante que o Estado saia e, como eu costumo dizer, desampare a loja. E é isso que eu estou a fazer, a tentar desamparar a loja. França e Espanha continuam a ser os gigantes do turismo na Europa. Para conseguir subir posições neste campeonato, Portugal tem de garantir boas ligações aéreas, promover-se melhor no estrangeiro e apostar numa oferta integrada de destinos culturais e de natureza nas 7 regiões turísticas nacionais. Portugal é dos países que mais está a beneficiar com a crise do Norte da África e também na Grécia. Mas não está sozinho, porque, por exemplo, Espanha, a Croácia, os países do Báltico e também países da Europa de Leste investem cada vez mais além do sol e da praia, tal como Portugal. Investem no turismo das cidades, no turismo da cultura e é isso que Portugal tem de continuar a fazer ainda mais. Luís Ferreira Lopes e Franco Santos, SIC. O Porto e o Douro estão na moda, recebem cada vez mais elogios na imprensa internacional, o que tem valido também muito mais turismo nos últimos tempos. Além disso, os voos low cost também deram uma ajuda e há ainda o impulsionamento de alguns projetos de turismo fluvial. Lúcia, olá, boa noite. Estás nesta altura a bordo de um barco com o empresário Mário Ferreira, sobe-se o rio. Mas há negócios também que estão a descer. Quais são os dois lados deste setor no Porto e no Douro? Olá, boa noite. De facto, o Porto e o Douro têm crescido imenso na procura e também na oferta turística. Mário Ferreira é um empresário que anda, como se costuma dizer, há muitos anos nisto. Foi um empreendedor, um visionário das capacidades do turismo fluvial. Mário, o que é que, na sua opinião, leva a que o Porto e o Douro tenham despertado tanto interesse por parte da imprensa internacional? Está visível porque é que o Porto tem tanto interesse. O Porto decidiu desenvolver um turismo assente na paisagem, na arquitetura, na sua gastronomia e na sua história. Isso são 4 pilares que hoje em dia são muito atrativos para os novos consumidores internacionais e que não apreciam tanto o turismo de sol e praia, essencialmente por causa da sua idade, os que nós chamamos over 50, que tenham mais de 50 anos, que são hoje em dia os baby boomers e que estão a impulsionar o turismo internacional no Porto e Douro de Portugal e Douro. E esse turista gosta muito daquilo que eles chamam World Heritage e o reconhecimento que o Porto e a cidade do Porto têm, dado pela Unesco, também ajudou bastante. O Douro, o turismo fluvial no Douro está ao mesmo nível, por exemplo, do Reno e do Danúbio? Está ao mesmo nível em termos qualitativos. Em termos quantitativos nunca poderá estar, porque neste momento no Reno existem 220 navios desta largura, desta capacidade, com esta altura e até um pouco mais compridos. Aqui existem pouco mais de 12. Por isso não estaremos em termos quantitativos, mas em termos qualitativos o Douro já faz parte dos itinerários mundiais, está ao nível do Reno, do Danúbio, do Mekong e de outros e está num circuito
que as pessoas que vão para esses rios na Europa Central ou no Nilo ou até noutros na Ásia, como disse há pouco, o Mekong ou o Yangtze na China, vêm também a Portugal e de ano para ano circulam entre os diversos rios dentro deste modelo de qualidade e de turismo diferenciado. Muito bem, neste momento estamos num pico, digamos assim. Temos o Porto e o Douro cheios de turistas, o Mário tem os barcos cheios. E o futuro? O Douro tem fragilidades? Qual é o futuro que antevê para o Douro? O futuro que eu antevejo para o Douro é que neste momento, no caso do Douro Azul, estamos há 20 anos neste modelo de negócio e sempre em crescendo. O que eu vejo para o Douro, essencialmente, dos problemas que têm detectado em termos de hotelaria em terra, no Douro, nos casos que há pouco falávamos, é que o Douro, neste momento, está a despertar para o turismo. Ainda não tem dimensão. E o que falta é uma escala, uma dimensão, para que possamos promover o Douro, não estou a falar só do Porto, mas até o Porto e Douro, mas mais a região do Douro, como um destino. Neste momento não existem camas nem unidades suficientemente grandes para que o destino Douro se possa afirmar a nível internacional. Mas acha que o futuro passa por grandes hotéis ou queremos pequenos hotéis, ditos hotéis de charme, hotéis vínicos? Foi já identificado há bastante tempo, e na altura ainda estava o Dr. Miguel Cadilho naquilo que se chamava API, e foi feito um estudo para o turismo do Vale do Douro, que existe, um estudo muito bem feito. Não estamos a falar em massificar o Douro, não queria que me interpretasse mal. O que estamos a dizer é que precisa ter uma dimensão mínima para que justifique o investimento em termos de marketing e promoção internacional e para que possa atrair clientela para cá. Por isso precisamos de um mix de, vou-lhe oferecer um cálice de vinho do Porto, já que estamos no Porto, precisamos de um mix de pequenas unidades ligadas ao vinho do Porto, ao vinho de mesa da região do Douro, à gastronomia, mas precisamos também de 2 ou 3 unidades âncora, com 120 ou 150 quartos, que possam depois abastecer também as pequenas unidades que estão à nossa volta. Obrigada, Mário. E isto é mesmo a propósito, porque afinal é o vinho do Porto que une quer o Porto, quer a região vinheteira do Alto Douro. À vossa saúde e à nossa. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Lúcia Gonçalves, descemos agora um pouco, vamos até à região centro, que o ano passado teve mais de 2 milhões de hóspedes e este ano, ao que se sabe, está aliás a aumentar o número de turistas. Uma das ofertas da região é a rede das aldeias de xisto. É um projeto que aposta na recuperação de aldeias tradicionais e que é uma resposta para quem procura um turismo diferente. São pedaços de um país rural em que a vida se esvaiu em grande parte para junto do mar e para o estrangeiro. Ficou um património quase todo em ruínas, mas que ganhou nova vida com uma aposta no turismo de natureza e a criação de uma oferta alternativa aos destinos de massas. Aldeias como esta, ou Talasnal, em plena Serra da Lousã, têm conseguido resistir ao abandono graças à aposta de quem procura contrariar a desertificação. É muito importante estar aqui alguém para quem chega, porque quem chega gosta de informação, quer alguma coisa, gosta de petiscar alguma coisa e se não houver nada fica desolado. Digamos que 80% dos meus clientes são da zona do Porto e o público-alvo é uma classe média alta. São normalmente pessoas que vivem em grandes centros e que têm necessidade de descansar e de acordar com o barulho dos passarinhos. Esse é o principal público que nós temos aqui, sim. Com o impulso de fundos europeus, têm surgido investimentos e até novos moradores que apostam nos produtos endógenos como elemento diferenciador. Todo o artesanato que agora se faz aqui é o artesanato que põe em prática o nosso lema, que é criar contradição. Portanto, a partir dos materiais que existem aqui, criar coisas novas. Uma oferta a que apelidamos de Social Label, isto é, tem uma componente de requalificação de património, mas tem uma componente de envolvimento das populações locais. Não se trata de um património que foi construído, que está disponível para ser fruído turisticamente, não. Ele envolve a própria comunidade. O xisto e o ar puro têm atraído, sobretudo, turistas portugueses, mas também já são muitos os estrangeiros que apreciam a tranquilidade da serra para passar férias. It's very nice to be able to be far from the big cities and with not too many people around,
and see the stars at night because there's not many lights and yeah, to be able to walk around, it's very different from being on the sea, being at the beach where there's many people. A oferta de atividades tem aumentado com desportos radicais, percursos pedestres e uma forte componente cultural associada às aldeias de xisto. Uma das últimas apostas foi a qualificação das praias fluviais, recantos de rara beleza que se apresentam como alternativas de verão. Também a Praia das Rocas, em Castanheira de Pera, conhecida pelas ondas artificiais, tem sido um polo dinamizador. O touro mecânico, a parede de escalada, o slide e também os passeios de gaivotas, canoas e barquinhos para crianças também. O objetivo principal disso é as pessoas chegarem aqui à praia e passarem um dia espetacular e muito agradável, com muita diversão, e voltarem cá uma próxima vez. Acho que o ideal é ter um pouco de tudo, um bocadinho de campo, um bocadinho de praia, tudo é benéfico para a saúde. Esta verdura natural aqui ao lado que faz com que se passe um dia bastante agradável, que para as crianças é maravilhoso, sem qualquer perigosidade e é fantástico. A oferta hoteleira também tem sofrido alterações nos últimos anos. O investimento na recuperação dos edifícios deu origem a novas unidades de turismo rural. Pelo território das aldeias de xisto tem surgido igualmente um conjunto de novos hotéis que, com uma aposta clara na qualidade, pretende atrair mais turistas para esta vasta região do interior do país. Tenho comigo neste Por Onde Vamos um grupo de empresários que conhecem muito bem o setor do turismo, conhecem-no há muitos anos nas suas especificidades e nas suas fragilidades. André Jordan, que dinamizou o turismo de habitação de luxo e de golfe no Algarve e na região de Lisboa e que tem uma longa experiência na gestão de projetos em Portugal e sempre com um olhar muito crítico sobre o que é preciso melhorar. José Teotónio, administrador do Grupo Pestana, o maior grupo hoteleiro nacional, com presença também em vários destinos internacionais, e Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo Vila Galé, líder do segmento das unidades de 4 estrelas em Portugal e também com a ramificação e hotéis, vários hotéis já no Brasil. Muito boa noite aos três e obrigada por terem aceito este convite. E eu começo por si, André Jordan, porque li recentemente uma entrevista sua onde dizia que já passou por várias crises neste setor em Portugal e que o mercado voltou sempre mais forte. É esse o seu diagnóstico desta vez também? Eu falei isso mais em relação ao imobiliário. Crise em Portugal e em outros países. E realmente, no imobiliário é um fenômeno incrível, porque quando há uma crise como esta, que tem sido profunda, é difícil acreditar que daqui a 2 ou 3 anos essas propriedades que não se venderam vão valer 3 ou 4 vezes mais do que valem hoje. Mas vai acontecer. Não é? Acredita que vai voltar a acontecer? Vai voltar a acontecer. Enfim, não vou fazer aqui uma dissertação por quê, mas vai voltar a acontecer. Também nós temos que fazer por isso. O turismo é mais delicado. É mais delicado porque a concorrência é muito maior do que era e apesar de algumas das regiões concorrentes diretas estarem com problemas, e haverá outras que também entrarão em problemas, porque não é impossível imaginar, por exemplo, que o Médio Oriente vai ter problemas. Não se pode dizer que Marrocos não terá problemas. Portugal tem uma coisa muito importante que é as pessoas gostam de Portugal. As pessoas não vão a Portugal porque é uma grande atração turística ou porque tem coisas fabulosas. Gostam do país, gostam da paisagem, gostam das pessoas e gostam da comida. São coisas muito básicas, mas que funcionam no âmago do sentimento das pessoas. Então nós somos um pouco mais independentes da moda e das grandes atrações, e até porque, se formos honestos com nós próprios, não temos grandes monumentos, temos alguns, mas não temos grandes museus, também temos alguns, mas não comparar com Espanha, ou com Itália, ou com França, ou com Inglaterra, não temos. Ou seja, não é a cultura o grande trunfo que podemos explorar? A cultura tem que ser dinamizada através de eventos. É esse o mecanismo pelo qual podemos atrair
o turista interessado na cultura, porque a cultura instalada realmente não é suficientemente forte para ser um motivador importante. Tudo conta, tudo é positivo. O McNamara nas ondas de Nazaré é muito positivo. São coisas, mas são ingredientes, não são a temática. Quer dizer, a cultura, por exemplo, em França ou mesmo em Espanha, é fundamental. Quer dizer, milhões de pessoas vão a Madrid para ver o Prado, e para ver o Thyssen, e para ver o Reina Sofia. Nós não temos essa atração. Temos os Jerônimos, temos algumas coisas magníficas, mas não é o motivador. O motivador é Portugal. E é formidável que seja assim. Mas também é importante nós compreendamos que, se nós não dinamizarmos o mercado, porque, diz assim, há hotéis a mais, não, há turistas a menos. O problema é que nós temos que pôr, como se diz em inglês, bodies in the beds. Não é? Temos que pôr as pessoas a dormir nas camas. Porque é altamente contra o desenvolvimento dizer que há hotéis a mais. Não é? Há poucos hotéis, o Mário Ferreira acabou de dizer que o Douro precisa de 2 ou 3. Quando construíram os primeiros hotéis no Porto, esses novos hotéis, eu dizia, isso vai ser um desastre porque abriu a autoestrada e as pessoas de Lisboa não vão dormir no Porto, vão voltar como fazem, aliás, né? E não imaginei que o Porto viria a ter, através da low cost, um grande aumento, e também dos cruzeiros, porque os cruzeiros não é que os cruzeiros em si sejam úteis, mas é porque pessoas descem no Porto e ficam uns dias e depois viajam para outros lugares. Não é? E tudo isso criou um novo mercado. Deixe-me perguntar ao José Teotónio, então, neste caso, se também acha que não temos oferta a mais, temos turistas a menos, e como é que se chamam essas pessoas? Olha, muito obrigado pelo convite que fez ao Grupo Pestana, por estar aqui presente, e na resposta à sua questão, eu também diria que não é uma questão de hotéis a mais. Quando nós nos comparamos, quando olhamos para o turismo em Portugal, que é um setor claramente exportador, que além de ser claramente exportador, tem uma grande vantagem, que é o IVA é aqui pago e os outros impostos são aqui pagos, que muitas vezes na exportação isso não acontece. E além disso é um setor muito empregador e, portanto, também hoje um dos problemas grandes que existem em Portugal é a questão do emprego. De uma forma sazonal, em grande parte. Mas mesmo na parte alta da estação, portanto, que estamos agora a viver, é verdade que emprega muito mais gente, mas ao longo de todo o ano é também um grande empregador ao longo de muitos postos fixos. E Portugal é claramente um país onde neste setor tem vantagens competitivas. O André dizia, e com toda a razão, que este setor, o turismo, é cada vez mais global a competição e cada vez a concorrência é maior, porque toda a gente descobriu, ou por vários países descobriram, que o turismo é realmente uma atividade que pode trazer muito desenvolvimento em termos económicos por estas questões do emprego e das receitas. Mas Portugal tem claramente vantagens competitivas quando se compara com outros destinos. E, portanto, é claramente aí uma questão... Que são quais, para além do clima? É claramente o clima, as paisagens, a afabilidade do povo, a segurança. A segurança hoje, a segurança que hoje existe. E portanto... Infraestrutura. Exatamente. E nós, muitas das vezes, nós é que tendemos a dizer mal daquilo do que temos. Acho que é um pouco o fado português, porque recentemente saíram, enfim, alguns exemplos. Eu, por acaso, estava em Londres e assisti agora, o primeiro-ministro inglês está agora no Algarve, a uma reportagem na BBC sobre o Algarve. E a reportagem era fantástica, porque a imagem que passava do Algarve era fabuloso, porque a mensagem era esta, era que o Algarve consegue ter tão boas ou melhores praias que tem o sul de França ou o sul de Espanha, mas continua a ser um destino genuíno, ou seja, um destino que não é massificado. E era esta a imagem que se traz do Algarve e que é dada pela BBC e para os ingleses. Ora, nós aqui é ao contrário. Nós o que tendemos a dizer é que, em vez de dizermos bem do Algarve, que realmente tem as melhores praias da Europa, ou das melhores praias da Europa, e que tem muitas zonas muito preservadas,
Não, o que tentamos a dizer é que estragamos o destino, aquilo é reboleira, aquilo é... Outro dia, conversando com... Há uma percentagem do Algarve que merece essa etiqueta, convenhamos. Mas se queremos ser um destino completo, temos que ter os produtos turísticos todos. E, por exemplo, enfim, nos estudos que são feitos, uma das queixas que às vezes se faz ao Algarve, e para uma parcela de clientes que são turistas, e que nós também queremos, é que dizem que o Algarve tem pouco movimento, tem pouca movida, ou seja, não tem a animação que às vezes procuram. Portanto, é esta a faixa. Há outras faixas, obviamente, que provavelmente acharão que o movimento e a animação que existem em alguns dos sítios do Algarve, em algumas das zonas com mais camas e com mais bares e mais coisas, é excessiva. Mas quer dizer, se nós queremos ter um destino competitivo, temos que ter os vários produtos. E é isso que se consegue encontrar no Algarve. Jorge Rebelo de Almeida, e não nos fechando nós só no Algarve, eu começo a encontrar dificuldades em, convosco pelo menos, encontrar um setor em crise. Ele não está em crise de todo, é isso? Vamos lá ver, nestes últimos dias, a propósito provavelmente deste vosso trabalho, que se outro mérito não tivesse, pelo menos teve o de levantar a atenção generalizada para este tema do turismo, eu gostaria de repor aqui muito rapidamente 2 ou 3 situações. Ao longo destes anos todos, como em muitas outras atividades, Portugal desenvolveu-se imenso no setor do turismo. Sem grande planeamento, sem grande organização, mas isso é caracterizadamente nosso. É evidente que se fizeram disparates tremendos, alguns foram atenuados. Você há pouco referiu-se bem que no Algarve houve zonas tremendas, com uma péssima imagem, que até foram muito exploradas, para passar que a nossa concorrência usou para passar uma imagem negativa de Portugal e do Algarve, mas que essas mesmo hoje estão melhores. Eu diria que Portugal nunca esteve tão bem no setor do turismo, e não me refiro só à hotelaria, refiro-me em geral às agências de viagens, aos rentacars, aos operadores turísticos, aos restaurantes. Todo este setor mais alargado do turismo tem vindo a profissionalizar-se muito e hoje está de facto muito bom. E está tão bom que sobreviveu a estes anos extremamente difíceis. Porque vamos falar a realidade. Eu hoje ouvi falar aqui de recordes, de receitas espetaculares. Nada disso está a acontecer. Vamos lá ver, a nossa realidade, e nós somos um grupo nacional... Estão a baixar preços, verdade. Baixaram-se preços. Nós, por acaso, no nosso caso específico, este ano fizemos um esforço tremendo para nos mantermos equilibrados com os preços. Mas vamos lá ver, nós tivemos 2 anos, tivemos um ciclo de 2000 a 2008 de crescimento muito forte. Eu diria que 2007 e 2008 foram os melhores anos de sempre, desde que eu me conheço nesta atividade hoteleira, em que até a sazonalidade quase que tinha desaparecido do Algarve. Isto ao contrário de outros países, como é o caso da Turquia, que esse crescimento resultou de um grande esforço, de um plano estratégico, de um conjunto de ações entre setor público e privado. Em Portugal isto aconteceu um bocadinho à sorte. Algumas empresas foram aproveitando o crédito, foram aproveitando alguns incentivos, criaram-se mais hotéis. As infraestruturas nacionais, nós temos que escovar um bocadinho a nossa autoestima nacional. Eu ainda agora, recentemente, tive a oportunidade de verificar que a saúde pública em Portugal, que nós passamos a vida a maltratar, é hoje um fator de competitividade para a oferta portuguesa, comparativamente com a da Turquia, ou a de Marrocos, ou a da Tunísia. Vamos esperar pela reforma do Estado e pela saúde depois de 4.700 milhões de euros e voltamos a falar. Não, mas isso, deixe-me dizer-lhe que isso para nós, que temos um setor que é forte, que tivemos quebras sucessivas em 2009, 10, 11 e 12, este ano temos uma luzinha simpática que é um crescimento que se verifica desde 2008 e que é um crescimento em relação ao ano passado, que era um ano que não era maravilhoso. Portanto, já era um ano que vinha na sequência de um período de crise. O tema que falou é um que eu tenho alertado repetidamente as pessoas, que é o seguinte: as câmaras municipais não se estão a reestruturar nem se estão a organizar e vão ter falta de dinheiro para manter as infraestruturas maravilhosas que nós até temos. Se nós começarmos a perder qualidade na saúde, se passarmos a perder qualidade nas infraestruturas públicas, nós vamos deixar de ser tão interessantemente competitivos, porque vamos chamar as coisas pelos seus nomes. O nosso crescimento este ano
não se deve tanto a um esforço conjunto de todos nós, no sentido de conquistar mercado. Algum esforço fizemos, naturalmente fizemos. Nós andamos na luta todos os dias. Nós, os que aqui estamos e muitos outros deste setor, andamos a pescar clientes. Não tivemos grande apoio da oferta pública. E há muita gente que já me tem argumentado assim. E eu também sempre sustentei a tese que as empresas boas não devem ser dependentes do Estado. Mas no caso do turismo, que é um setor com uma transversalidade muito grande, eu defendo que é preciso alguma ação de promoção a nível nacional, de divulgação da imagem nacional. Até por uma razão. Porque ela não vai servir apenas para vender os hotéis e os produtos exclusivamente turísticos. Ela vai ajudar a escoar a produção interna de produtos alimentares que neste momento, com uma procura extremamente reprimida, como tem acontecido... Aliás, muitos dos grupos turísticos em Portugal estão também envolvidos em negócios de agroturismo, de outro tipo de atividades, de alguns produtos. É o nosso caso, que é o por vocação própria. Nós temos fruta, temos vinho, temos azeite, temos gado. Eu costumo dizer por graça que se é coisa que se agravar muito, nós somos autossuficientes. Mas porquê? Porque eu também entendo que, e aqui é uma das notas muito importantes que eu gostaria de deixar, não vamos convencer-nos que o país vai viver exclusivamente de turismo. É um erro. O turismo é um dos pilares de sustentação do desenvolvimento económico de Portugal, sem dúvida. Já o é. É uma realidade, como disse o Zé Teotónio, é extremamente apto a dar uma resposta rápida à colocação de pessoas, a arranjar emprego, que é hoje o nosso drama maior neste país. É puxarmos pela imaginação para arranjar emprego para tanta gente. E, portanto, tem estas virtualidades. Mas se o país for excessivamente turístico, o país perde a graça para nós que cá moramos e para aqueles que nos visitam, porque passa a ser, é um país que tem que ser equilibrado. E nós temos outros setores que não damos a devida atenção, e eu falei rapidamente, no setor da fruta, no setor do vinho, no setor do azeite, em que temos vindo a crescer sustentadamente. O que é que nos falta? Falta-nos, de facto, ter algum desígnio. E para nós no turismo, eu costumo dizer, é muito importante que as pessoas... Então ajude-me a entender, e eu se calhar vou cometer uma inconfidência, mas há pouco, quando víamos a reportagem do Luís Ferreira Lopes e ouvíamos aquele momento de conversa que ele teve com o Secretário de Estado do Turismo, em que o Secretário de Estado do Turismo dizia que havia de desamparar a loja, houve um cruzamento de olhares entre vocês os dois que significou exatamente o quê? Aquilo é uma boa notícia, em que medida? Eu acho que é uma excelente notícia. Acho que hoje um dos entraves que existe ao setor do turismo é exatamente a excessiva intervenção por parte do Estado em tudo com boas intenções. Mas estamos a falar de quê? De cobrança de licenças, de dificuldade? Não, de tudo, regulamentação, tudo. Hoje os setores de atividade mudam os seus modelos de negócio de uma forma rapidíssima. Os mercados respondem de forma completamente diferente. Como se comercializa hoje uma unidade é de uma forma completamente diferente de como se comercializava há 5 ou 6 anos atrás. E nós temos um setor que está excessivamente regulamentado em tudo. Quase que se regulamenta os metros quadrados, e regulamenta-se os metros quadrados no quarto, como é que é o tipo de casa de banho, se tem bidé, se não tem, qual é as instalações que tem que ter. Ora, os novos formatos que se vêem por todo o mundo e que são necessários para fazer um destino competitivo, não são compagináveis com alterações depois de legislação. E, portanto, o Estado tem que ser regulador, com certeza, regulador, que esta atividade é importante, mas não tem que ser regulamentador, e hoje regulamenta tudo. E não pode ser outra coisa que é aproveitar uma atividade, que é esta, o setor do turismo, que consegue ser competitiva, apesar da crise internacional, mas consegue ser competitiva pelos clientes externos. Porque esta euforia que existe, o mercado interno está a reduzir e substancialmente. O que há é um crescimento muito grande interno. E não pode vir a este setor e começar a cobrar tudo e mais alguma coisa. Há as taxas autárquicas que agora se fala, há taxas escondidas, enfim, os direitos de autor pagamos a 3 entidades. As publicitárias das câmaras, a falta de competitividade na energia elétrica, por aí fora. Deixem-me acrescentar alguns fatores de complicação a esta conversa. O IVA de 23%. O IVA de 23%. Não falamos, mas já vamos... Se o Estado desamparar, é bom. Sobretudo no IVA. O André Jordan há pouco já falava aqui na importância da aposta na animação cultural, até porque não temos, em termos arquitetónicos e históricos, valores com o mesmo peso, ou pelo menos com a mesma quantidade e diversificação, como têm alguns parceiros europeus. Vamos olhar para a Madeira. E a Madeira depende disso, da animação cultural, depende também daquilo que for o futuro da TAP e da privatização desta empresa.
E António Trindade, um empresário líder do grupo Porto Bay, que tem uma forte presença tanto na Madeira como no Brasil, diz que a nova gestão da oferta hoteleira, a privatização da TAP, a animação cultural são aspectos muito importantes para a sobrevivência do turismo nesta região. O líder do grupo Porto Bay compara nesta conversa que tivemos com ele os números de Portugal inteiro com as ilhas espanholas, Canárias e as Baleares, e avisa, em jeito de conclusão, que este negócio já não é para construtores civis. Tem no momento presente 6 hotéis na Madeira, nasceu na Madeira, entretanto cresceu para o Algarve, cresceu para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Búzios e estamos agora a crescer para Lisboa. Há alguns desafios que têm que ser lançados. Nesta política de Brigote, nesta assunção política de progressivas privatizações, julgo que é algo de particularmente importante para o turismo de Portugal, em primeiro lugar, saber, com a privatização da infraestrutura aeroportuária nacional, que tipo de agressividade e que tipo de abordagem o turismo terá a ter nesta nova leitura de acessibilidades e de mobilidade em termos de aeroportos nacionais. Haverá inversão, iremos pensar a sério que a TAP é também um instrumento para, nas ligações point-to-point, servir efetivamente os destinos turísticos, ou será que o Governo também acredita e pensa que a TAP, estando mais vocacionada para o transporte intercontinental, permite a criação de uma nova companhia que sirva efetivamente os destinos turísticos. O que tem sido feito recentemente pelo Turismo de Portugal é uma campanha muito acertada de pensar um Portugal global com a representatividade e com a especificidade das suas diferentes regiões. O mesmo já não se passa neste tipo de abordagem no que diz respeito à animação e à criação dos eventos à escala nacional. Julgo que esta é aí uma área que tem que ser muito bem repensada, dando um protagonismo muito maior às regiões, aos municípios, às freguesias, para que o evento que surja seja efetivamente um fenómeno de animação. Portugal tem que perceber que tem que renovar o seu produto hoteleiro, tem que requalificar o produto hoteleiro. Mas tem que requalificá-lo de uma forma que outros países já o fizeram, numa perspectiva em que, quando se fala de investimento turístico, quando se fala de investimento hoteleiro, tem que separar duas coisas, a propriedade e a gestão. E julgo que este tem sido um dos grandes problemas nacionais, é que toda a gente que vai fazer o seu hotelzinho, vai fazer o seu desenvolvimento turístico, pensa também que pode gerir da mesma forma que gere, digamos, as suas áreas de construção civil ou as outras áreas comerciais que têm envolvido. O mundo está cada vez mais reservado a quem efetivamente tenha possibilidade de saber gerir. E aí nós não podemos ficar para trás. Não nos podemos esquecer que a Espanha tem que ser sempre a nossa grande referência. Deixe-me lhe dar 2 pequenos exemplos. Portugal todo, com as ilhas, com o Algarve, com o Norte, tem sensivelmente 38 milhões de dormidas ano. Só as Canárias têm 57, as Baleares têm 54. Bem, há que perceber o que é que deste lado do Mediterrâneo, porque na realidade nós somos com os espanhóis concorrentes e parceiros. Nós somos concorrentes porque dentro da Ibéria temos destinos diferenciados, mas somos a afirmação da alternativa em relação ao leste do Mediterrâneo. E isso aí há que perceber como é que os espanhóis têm sabido dar a volta. Quanto a Portugal, os estudos dos economistas e dos consultores apontam há muito alguns caminhos. É preciso requalificar a oferta, não há outra alternativa. É preciso melhorar o serviço e apostar na promoção para captar novos clientes e também investidores. Luís Ferreira Lopes, mais uma vez, boa noite. Estás com um especialista nesta área. Conseguimos saber o que é preciso para melhorar a gestão do produto turístico em Portugal? Há, de facto, muitos estudos que apontam nesse sentido. Um dos estudos é da PricewaterhouseCoopers. César Gonçalves, 2, 3 ideias muito rápidas para, já sabemos, os diagnósticos, vamos lá tentar resolver o jogo. Sim, senhora. Eu, quando falo do turismo, falo sempre com bastante entusiasmo, porque acho que é um setor extremamente importante para a economia nacional. Só 2 ou 3 indicadores relevantes. O primeiro, na última década, em termos mundiais, o turismo cresceu 44%, prevê-se que cresça 33% na próxima década. Na Europa, que representa 50% do turismo a nível mundial,
cresceu 33% na última década e prevê-se que cresça 20%. Ou seja, é um setor claramente de crescimento. Portugal é necessário apostar para crescer mais, promover melhor o país? É, claramente. Ou seja, nós até costumamos dizer que é preciso fazer uma promoção capilar. Ou seja, o turista cada vez é mais sofisticado e, portanto, temos que saber onde é que vamos promover, até porque a promoção é um investimento e, portanto, temos que recuperar este investimento. Claramente que a promoção, aliás, a PwC tem previsto fazer agora em setembro um seminário com os principais players do setor, tanto os players institucionais como os players privados. E vai dizer-lhes que eles vão ter de se concentrar, é que há um tema aqui em cima da mesa, que tem de haver concentração, fusão. Ou seja, é necessário sinergias e, portanto, a consolidação do setor tem que ser feita, do nosso ponto de vista, e vamos também ver quais são as opiniões dos players, mas consideramos que é extremamente importante, de facto, para onde nós podemos ir, ou seja, que é o tema do nosso programa, porque, de facto, a concentração origina sinergias e vai permitir, de facto, que o setor em Portugal, do nosso ponto de vista, possa melhorar de forma adequada e chegar onde se pretende. Mas isso significa também, na sua opinião, onde é que nós estaríamos, já que falamos para onde vamos, onde é que nós estaríamos em 2020? Com menos hotéis? Com ainda mais hotéis? Como há bocadinho dissemos, nosso ponto de vista é que temos que incidir essencialmente sobre a procura. Eu tenho para mim que, de facto, nós temos uma capacidade instalada muito interessante, muito razoável, e, portanto, o local, o setor onde nós devemos, de facto, incidir a nossa atenção será sobre a procura. Admito que possa ser necessário algumas reestruturações, é evidente, mas, do nosso ponto de vista, de facto, a procura é, nas atuais circunstâncias, aquilo que nos vai permitir para onde é que nós vamos. Muito obrigado. Bem, e agora vamos, naturalmente, continuar o debate, porque muita coisa ainda há para discutir num setor que já pesa tanto na economia em Portugal. Obrigada, Luís Ferreira Lopes. E antes de discutirmos, eu fiquei curiosa porque o André Jordan prometeu-nos uma sugestão. Disse que tinha uma sugestão para fazer. Sim. Que é qual? Nós temos que aumentar a procura. E eu acho que o risco de não fazer é muito grande, porque nesse momento nós estamos a ocupar os hotéis 4, 5 estrelas com clientes de 2, 3 estrelas, a preços de 2, 3 estrelas. E vamos perder, possivelmente, a clientela de alto nível, porque foi alijada por uma clientela mais baixa. Nós temos uma coisa que eu chamo de Portuguese Style. Os novos hotéis, por exemplo, novos hotéis excelentes, que apareceram ultimamente no Algarve, em Lisboa, etc. É um estilo nosso, quer dizer, não é o super luxo, mas é confortável, é elegante, é acessível, é humano. E isso, há um mercado para isso. Para nós aumentarmos a clientela, temos que fazer campanhas. As campanhas têm que ser no sentido... Primeiro temos que identificar o que os turistas querem, qual é o nosso verdadeiro mercado. Depois temos que chamar os verdadeiros especialistas para nos proporem, fazer um concurso, etc., para nos proporem campanhas de promoção e de eventos compatível com o perfil do turista que nós queremos. E como é que nós vamos financiar isso? Nós vamos financiar isso pelo IVA. Quando nós dizemos que queremos baixar o IVA, vamos pegar um pouco do IVA e aplicar, porque o que nós temos gasto em promoção é irrisório e é mau, porque as campanhas são feitas de uma maneira voluntarista. Quer dizer, cada ministro, cada secretário de Estado, etc. E os privados não têm intervenção. Quando o Jorge e eu, por exemplo, fomos convidados para fazer parte de um grupo para propor um novo esquema da imagem de Portugal, e fomos vários outros, e trabalhamos a sério, fizemos uma proposta, aquilo foi para o lixo, porque o ministro de turno tinha outras ideias, ele tinha as ideias dele, ele queria o nosso nome, mas não queria as nossas ideias. Nós precisamos trabalhar com os verdadeiros profissionais, verdadeiros especialistas, para ir buscar esse segmento de mercado e financiá-lo sem pedir que o Estado dedique com nós próprios, porque o dinheiro do IVA é nosso, quer dizer, nós temos que usar o dinheiro do IVA, uma parte, por exemplo, se nós
é uma coisa como 7 mil milhões a receita de turismo em Portugal, anual. Sim. Se nós tivéssemos 0,5% do que é a receita, portanto, 30, 40 milhões por ano, alguém dirá, o homem está maluco. Não, é o mínimo. É o mínimo que nós precisamos para realmente ter uma presença no mercado. Há 20 anos atrás eu fui a Marrakech. Não conhecia, queria conhecer. Havia um hotel de luxo, que era uma múnia. Havia muita pobreza nas ruas. O hotel é um hotel de cidade. E havia um campo de golfe, que era o Palmeiras. E só havia franceses. Não havia nenhuma outra nacionalidade. Marrocos resolveu ir buscar novos mercados. Hoje há dezenas de campos de golfe, há não sei quantos hotéis de super luxo. Há franceses, há ingleses, alemães, há americanos, até portugueses, porque eles até em Portugal anunciam. Você abre a visão, quando aparece anúncio do Marrocos. André Jordan, e hoje Marrocos é um dos nossos principais e mais ferozes concorrentes. Sim, porque nós deixamos, como deixamos, o homem que é o rei do Golfo na Turquia, esteve na Quinta do Lago há 20 anos para nós lhes explicarmos como é que devia fazer, e nós estupidamente explicamos. O que é que hoje podia ser uma Quinta do Lago em Portugal? O mercado eu não gosto da palavra luxo, no mercado da alta qualidade, é um mercado muito restrito em todas as partes do mundo. Um dos problemas que houve aqui nesses últimos anos foi que toda a gente achou que podia fazer Quintas do Lago. Né? E então, não é possível, não há mercado. Não há mercado, não é que não há mercado pela crise, não há mercado porque esse mercado é um mercado específico e também é muito seletivo no tipo de produto. Quer dizer, não é só dizer que tem boas casas, tem bom golfe, tem que ter um estilo, tem que ter uma personalidade para que o cliente queira investir substancialmente lá. E não há muitas possibilidades de fazer muitas Quintas do Lago, nem em Portugal, nem em lugar nenhum. Portanto, esse projeto que poderia ser feito para promover a imagem de Portugal no exterior, aproveitando o dinheiro do IVA, terá de ser com base em ideias de que não tem ainda... Não, com base ao que nós temos. Com base ao que nós temos. Isso aqui é o meu ponto. Nós temos um estilo, nós temos uma maneira de receber, nós temos o conforto, o sossego, nós temos um tipo de cliente. Porque se for a Quinta do Lago para dar uma pesquisa, quem são os clientes? São clientes que gostam desse tipo de vida. Não são os clientes que querem a badalação de Ibiza. Não, são aquelas pessoas que gostam. E esse é o nosso estilo. E nós temos que vender o nosso estilo. Temos que pôr o nosso estilo na moda. Na moda. As pessoas têm que achar que Portugal é um país que está na moda. E não é difícil fazê-lo com bom trabalho. Marcelo Rebelo de Almeida, gostava de ouvir a sua opinião sobre esta proposta. Vamos lá ver. Eu acho que nós falámos aqui muito hoje na Turquia e a Turquia cresceu muito rapidamente em 15 anos para atingir um número, esse sim, estonteante, de 29 milhões de turistas que recebe. Claro que isto resultou de quê? Não foi por obra e graça do Espírito Santo. Não ficaram à espera que lhes saísse a sorte grande. Os turcos criaram condições para fazer hotéis modernos, em excelentes localizações, com grande simplificação dos licenciamentos, com grandes incentivos fiscais e financeiros, e apareceu uma oferta de facto gigantesca. Nós hoje estamos a beneficiar do facto de eles estarem com algumas dificuldadezinhas internas, e é algum do turismo que iria para lá que está a vir este ano para estes lados aqui, para a Espanha e para Portugal. Nós hoje em Portugal temos um produto bom, eu estou inteiramente de acordo com o André, nós temos um produto extraordinário para vender, precisamos é de saber vendê-lo, e nós não temos ninguém isoladamente neste setor, nenhuma empresa, por maior que seja, e as empresas neste setor do turismo em Portugal têm uma dimensão alguma já expressiva, mas no cômputo geral não pesam. E, portanto, não pesam ou não se organizam? Ou estão à espera das direções gerais, regionais? Vamos lá ver, Ana tem toda a razão. É uma das nossas falhas e aí temos que ser nós a dar a mão à palmatória e reconhecer
que o associativismo em Portugal tem sido sistematicamente falho. Basta lembrar os tempos em que nós tínhamos 3 grandes organizações empresariais que iam ao estrangeiro e que até os estrangeiros, quando nos recebiam, perguntavam: mas 3 organizações tão grandes, que era a CIP, era a AEP, era a AIP, e eles perguntavam: mas para que tanta coisa? Nós temos aí uma falha muito grande. E precisávamos de alguma parceria com o Estado, de criar um organismo que... Mas anulando os outros? Anulando os outros, limpando. Porque, vamos lá ver, nós temos malbaratado dinheiro porque não temos feito as coisas... Não é preciso criar grandes estruturas, é preciso criar um gabinete muito enxuto, com muito pouca gente, que conheça a realidade do negócio, que saiba subcontratar junto dos especialistas do setor para fazer este trabalho. Não é preciso criar organismos com centenas de pessoas sem fazerem nada de útil, que é o caso que se passa. O José Teotónio foi chefe de gabinete de um secretário de Estado do Turismo há muitos anos. Há muitos anos. Lá por esses lados do governo, tem-se noção da realidade? Quer dizer, enfim, desse tempo, o que eu me lembro foi na altura em que o chefe de gabinete era o Dr. Alexandre Relvas. E estávamos em 94. Foi entre 94 e 95. 94 e 95. E nós, quando saímos, lembro-me de uma conversa que tivemos, e lembro-me de uma conversa em que, na altura, comentávamos e dizíamos: quando estivemos lá, pensávamos que estávamos a mudar o mundo. Ou seja, mudámos a legislação hoteleira, mudámos a legislação do jogo, mudámos as legislações todas, criámos as aldeias históricas, lançámos esta nova rede de pousadas, baseadas na história, etc. Foi tudo feito nessa altura. E pensávamos que estávamos a fazer, enfim, muita coisa. E quando viemos para fora e começámos a ter as conversas de fora, percebemos que isto, para as empresas e para os empresários, obviamente que para algumas era importante ou tinha tido algum peso, mas não era isto que ia mudar o mundo. E o setor do turismo é um setor eminentemente privado. E, portanto, há dinâmica interna nas empresas, e há uma estratégia, e há uma dinâmica em termos de gestão, de perceber as tendências do mercado e de acompanhar essas tendências e de tornar as empresas competitivas e capazes de jogarem este jogo neste setor, que é um setor, como lhe disse, em que cada vez mais a concorrência é global. Porque as alterações que houve em termos do transporte aéreo fez com que antes uma competição que era regional, portanto os destinos do Algarve ou da Madeira competiam com os destinos espanhóis, eventualmente sul de França. Hoje não, os destinos portugueses competem com os destinos das Caraíbas. Os portugueses, aqui há uns tempos atrás, em vez de irem para o Algarve, iam para o Brasil, ou iam para a Caraíbas, ou iam para a Tailândia. Portanto, porque a competição tornou-se global. E, portanto, ou temos uma dinâmica capaz de entender isto e capaz de formular estratégias para combater este produto... E esse será o papel do Estado, continuar a subsidiar, e por isso é que eu dizia que o Estado tem que desamparar a loja, e por isso essa expressão adorei, mas se quer ter um papel, tem o papel regulador. E depois, se quer investir algum dinheiro no setor, porque eu acho que se justifica investir algum dinheiro, então não há dúvida que aí mas investir é a promoção. É na imagem. É na promoção. Esse tem que ser a promoção. Enfim, se quer ter. Lembrar o Museu da Língua Portuguesa, que é uma das coisas que me faz uma confusão que nós, portugueses, que passamos a vida a falar na língua portuguesa, não tínhamos em Portugal uma coisa que hoje, com as tecnologias de informação, era relativamente fácil fazer aquilo que os nossos amigos brasileiros fizeram em São Paulo, numa antiga estação de caminho de ferro, fizeram um museu interativo da língua portuguesa. Custou um investimento de 25 milhões de euros, num país em que nós malbaratamos dinheiro. O parque temático dos descobrimentos. São coisas que aí valia a pena. Hoje o Estado, esta coisa de dizer que estamos falidos, mas ainda, com certeza, podemos puxar pela imaginação para fazer alguns investimentos que até sejam emblemáticos e que até podem ser em parceria. Se o Estado criar condições para que alguns privados possam também investir em algumas destas infraestruturas, era muito importante na realização de grandes eventos. Porque a nossa oferta cultural, ao contrário do que muita gente pensa, não é tão fraca como se diz. Nós temos hoje, em Lisboa, um conjunto muito alargado de espetáculos para determinadas faixas. É evidente que outros desapareceram. Depois desapareceu a companhia de bailado da Gulbenkian, depois desapareceram os espetáculos de ópera, que hoje eu que gosto imenso de ópera, tenho uma dificuldade tremenda. E eu costumo dizer que algumas destas coisas o Estado tem que continuar a investir, não só para atrair turistas, mas para nós, portugueses. O turismo é uma daquelas atividades económicas que tem uma característica muito curiosa.
que é muitas das coisas que são interessantes para atrair turistas são fundamentais para nós que cá moramos. O ter os jardins arranjados, o ter as ruas limpas, o ter espetáculos culturais. Essa foi uma aposta que a França fez, por exemplo, aproveitando fundos comunitários, recuperando património. Não queria deixar de falar ainda sobre um outro aspecto que vi referido por si, André Jordan, há uns tempos, que há ainda segmentos por explorar. Reformados, pré-reformados, semi-reformados. Isto transformaria Portugal? É preciso que existam realmente as condições fiscais e o apoio à atração do reformado para que ele se instale cá. É uma turismo solução, de saúde. Hein? Turismo de saúde. Turismo de saúde. Saúde. O turismo de saúde é outra coisa, não tem nada a ver com reformado. O turismo de saúde é aquela pessoa que vem tratar aqui ou na Tailândia, porque é mais barato e é bom e o seguro cobre. Não, estamos a falar de saúde. Quer dizer, falamos nisto há imenso tempo, temos termas, temos estruturas, temos condições naturais para isso, porque é que não acontece? Temos todas as condições, mas não temos a estrutura e a organização e o apoio. E é fácil fazer. E o apoio. Estamos a falar fazer. Do Estado. Quer dizer, tem que haver uma espécie de direção, de apoio ao reformado que quer vir para Portugal. Não é? E temos que fazer a promoção, porque a promoção, tudo depende de promoção. O mundo funciona em torno de promoção. Só o único país que não gosta de vender é Portugal. Não gostam. Os portugueses acham, olha, está aqui o produto, você se tem inteligente, compre. Quer dizer, eu não vou me dar o trabalho de vender. Temos que vender o produto. É isso que explica os Portugal pode ser realmente porque tem segurança, porque é um país civilizado. É um país civilizado, tem uma cultura, tem uma história. Pode ter o reformado. E o reformado não precisa também de superanimação, de infraestruturas desportivas fantásticas. O reformado precisa de sossego, conforto e saúde, como disse bem. Eu vou dizer uma coisa, vou lhes contar uma coisa muito interessante. Quando o cliente da Quinta do Lago, digamos, e de Vale Lobo, esses empreendimentos mais residenciais de mais qualidade, quando ele compra a casa à volta dos 50 anos, quando chega à volta dos 70 e tem a primeira doença, ele vai embora. Vende a casa. Porque não tem confiança no sistema de saúde. Né? Eu digo que eles voltam para casa para estar perto do médico, dos netos e do banqueiro. Né? e vão embora. Quer dizer, são raríssimos os que ficam. Né? Quando há pouco falava na questão da saúde, era neste tipo de turismo e neste tipo de oferta que estava a pensar também? São duas coisas diferentes. Uma, é fundamental que o país ofereça uma prestação de cuidados de saúde, porque poderá ser um fator altamente diferenciador em comparação com outros destinos. Designadamente, quando nós falamos em Marrocos, em Tunísia e em países desse género, que são altamente concorrenciais com Portugal, nós temos que ter alguns fatores diferenciadores. E um deles poderá justamente ser o de dizer, não, em Portugal você se vier fazer férias e tiver um probleminha de saúde, em Portugal você tem um serviço público de saúde e um serviço privado de saúde que atende às suas necessidades. Que a Espanha tem. Que a Espanha tem. Mas tem outro aspecto, que é aquele que eu tenho andado a dar também para esse peditório há uma série de tempo, que é de andei a fomentar em uns grupos de trabalho para estudarmos a venda, assim como nós crescemos na oferta de turismo, podíamos também crescer na oferta de prestação de serviços de saúde. E hoje nós temos coisas boas em Portugal que podíamos estruturar para oferecer, e era um negócio em si mesmo. E eu diria até que nós que somos um país que devemos retomar algumas atividades industriais, que devemos, sobretudo, reorganizar-nos administrativamente, porque nós o que nos está a acontecer, e este é um drama também para o turismo, que é assim, se o país estourar, não há turismo, apesar de ter empresas boas e saudáveis, não há país que sobreviva, e não há empresas que sobrevivam. Mas eu costumo dizer, hoje, uma das prioridades em Portugal, é nós reestruturarmos isto tudo administrativamente. Não chega a andar a cortar os salários das pessoas com esta obsessão que o problema principal está no excesso de custos nessa área. Não só não chega, como já chega.
Já chega, mas hoje tivemos a notícia em cima da mesa. Eu até aceitaria que houvesse cortes nessas áreas, mas simultaneamente com algumas reformulações, com reestruturações, com reorganizações. Não se vê nada disso. E esse é que é o aspecto muito preocupante. Mas voltando à saúde, a saúde devia ser um negócio extraordinário para nós vendermos serviços ao estrangeiro e que casa muito bem com o turismo. Aliás, o turismo é um amante natural de variadíssimas atividades. Do vinho, da gastronomia, do azeite, da moda. Tem uma ligação fácil. Do desporto. Tem uma ligação fácil com toda a gente. E com a saúde por excelência também. É uma solução em que pensa que pode haver uma aposta forte? Obviamente que esta reestruturação é necessária. Aliás, eu acho que as empresas que sobreviveram são as empresas que se conseguiram reestruturar a tempo. E esse trabalho nas empresas foi feito. Quer dizer, hoje, se nós formos olhar... É um setor que está mais saudável e mais limpo. É um setor que está mais saudável, as empresas estão mais enxutas, as empresas estão mais dirigidas para o mercado, as empresas começaram a vender, porque era isto, porque o modelo de negócio que tínhamos em Portugal era que nós éramos comprados, não vendíamos, e as empresas começaram a vender. As empresas hoje têm, ao nível dos canais diretos, etc., muito maior porcentagem do que tinham no passado, e, portanto, acompanharam essa coisa. E a reestruturação, isso é fundamental. E, portanto, nesse sentido, o que o meu amigo Rebelo de Almeida diz, também subscrevo. E essa parte de dizer que somos comprados e que não nos vendemos... É o que é. Chato, mas é a realidade. Até há 5 anos atrás, alguém se vendia. Não, falavas com os operadores e os operadores vinham cá comprar-te. Estamos mais agressivos no mercado internacional? Claramente que as empresas que estavam no setor e que têm esta hoje, se não tiverem feito esse trabalho, hoje não tinham essa maior procura. E, portanto, tiveram que fazer esse trabalho. E, agora, é preciso estar consciente disso, é que essa concorrência, o turismo tem uma dupla concorrência. Primeiro tem uma concorrência entre destinos. E aí, o tal associativismo é essencial. Quer dizer, quem está no mesmo destino, quem está aqui no destino de Lisboa, quem está no Algarve, quem está na Madeira, tem que saber associar para promover e captar os turistas em termos de destino. E depois há a concorrência a seguir. Depois há a concorrência, obviamente eu prefiro que o turista que vem para a Madeira vá para o meu hotel e não vá para o Duque de Almeida, como ele prefere, exatamente o contrário. Portanto, mas, José Teotónio, acha que eu posso acabar este programa a dizer que na área do turismo sabemos por onde vamos? Eu acho que na área do turismo há um conjunto de empresas que sabe para onde vai, sabe claramente para onde vai, que tem estratégias bem definidas, que tem provado, dá provas no mercado nacional e no mercado internacional, e em mercados que são difíceis. Por exemplo, nós estamos no mercado de Londres e temos sucesso, portanto, não é um mercado em que estejamos a brincar com quem não percebe do negócio, e, portanto, nesse sentido, claramente há... No meu negócio eu acabei de ficar sem margem de manobra, esgotei o nosso tempo. José Teotónio, André Jordan, José Rebelo de Almeida, foi um gosto que tivessem estado connosco. Obrigada por nos ajudarem a pensar neste setor. Muito obrigado. Muito sucesso a todos. E obrigada a si que nos acompanhou. Obrigada. Ao longo desta hora e meia em que tentámos fazer um retrato do turismo, dos problemas, das soluções e das expectativas de norte a sul do país. Boa noite.